Oi, gente, tudo bom? Vamos dar início à nossa revisão para a nossa prova de língua portuguesa? Vamos lá. Essa revisão, como vocês já sabem, é uma orientação para a nossa prova, porque todo esse conteúdo já foi explanado nas nossas aulas online, tá bom? Bem, o que é que vai cair na nossa prova? Na verdade, como já foi explicado a vocês, eu estou fazendo uma grande revisão, né, para que ano que vem a gente comece o ano muito melhor, com muito mais base em língua portuguesa e possamos, né, nos aprofundar nesse conteúdo. Nossa prova, eu vou trabalhar com vocês a colocação pronominal e o uso da crase, tá? Foram os assuntos que eu selecionei para nossa terceira unidade, afinal de contas, esses dois assuntos são assuntos que mais caem em concursos e vestibulares. Bem, como é que eu posso solicitar, né, na prova de língua portuguesa de vocês? Eu posso colocar lá, por exemplo, uma pergunta sobre o que é colocação pronominal. Posso pedir também que vocês me deem exemplos dos pronomes oblíquos átonos e posso perguntar o que são pronomes oblíquos átonos. Eu espero que vocês se lembrem, tá bom? Só recapitulando. Pronomes pessoais, a gente tem 3 tipos: pessoais do caso reto, do caso oblíquo e de tratamento. Esses do caso oblíquo, a gente tem os tônicos e os átonos. E é justamente sobre os átonos que a gente vai trabalhar a colocação pronominal. Colocação pronominal, gente, são as regras para o uso do pronome dentro da oração. Então, eu posso colocar o pronome oblíquo tanto antes do verbo, depois do verbo ou no meio do verbo. Vamos lá. Gente, se vocês ouvirem alguém cantando, faz parte da vida do professor na quarentena. Se acostumem. Vamos lá. Quando é que eu tenho próclise, ínclise ou mesóclise? Próclise, lembrem-se, pró, antes, pré, antes. É quando eu vou colocar o meu pronome antes do verbo. Existe regra para isso. E para vocês recapitularem as regras, vocês vão nas aulas sobre próclise, tá bom? Ínclise, uso do pronome após o verbo. Existe também regras para a gente utilizar o pronome após o verbo. E mesóclise é o uso do pronome no meio do verbo, tá bom? E eu vou dar esses 3 exemplos para vocês se lembrarem do que se trata. Então vamos lá, gente. 2 exemplos aqui, um de próclise e outro de ínclise. Existem algumas regras para a gente usar a próclise, que é o pronome antes do verbo, tá? Bem, aqui no caso, a regra é palavras negativas, né, antes do meu verbo. Então, eu tenho aqui o não se esqueça. Podia ser ninguém, nunca, palavras com sentido negativo. Toda vez que aparecer antes do verbo, eu vou utilizar o pronome antes do verbo. Ínclise. Essa regra aqui é uma regra clássica da ínclise. Toda vez que eu iniciar minha frase com verbo, mesmo que eu inicie após uma vírgula, eu vou usar o pronome após o verbo, tá bom? Bem, agora vamos para a mesóclise. A mesóclise é a regra de colocação pronominal que as pessoas mais têm dificuldade. Mas, gente, é muito fácil, tá? E só tem, na verdade, uma regra dentro da mesóclise, que é o verbo estar no futuro. Lembrando que o uso da mesóclise é para textos mais rebuscados, né? Para o uso literário, né? O uso no direito. Então, quando é que eu vou usar mesóclise? Quando o meu verbo estiver no futuro. Reparem, eu tenho aqui o verbo desenharei, que é um verbo que está no futuro, né? Eu desenharei. Mas se eu disser que eu vou desenhar você, eu posso não, né? Pela regra da mesóclise, eu coloco esse pronome aqui no meio do verbo. Professora, como é que eu vou saber onde é o meio do verbo? Gente, os verbos, eles têm raízes, né? Que é aquela parte que não pode mais ser dividida. Então, a raiz desse verbo desenhar é o próprio desenhar. Então, eu vou tirar a raiz do verbo, aqui a desinência modo temporal, e vou colocar no meio entre a raiz e a desinência modo temporal do futuro. E aí eu coloco no meio o meu pronome oblíquo átono, tá bom?
E eu posso fazer isso de várias formas, com o verbo fará, com o verbo amarei, né? Amaria, com o verbo colocará, né? Então, a regra eu só uso mesóclise quando o verbo está no futuro. Eu tiro a raiz do verbo, que é aquela parte que não pode mais ser dividida. Tiro a desinência modo temporal, que é essa desinência aqui que me dá o modo e o tempo do verbo, e coloco o meu pronome no meio dele. Eu tenho a mesóclise. Eu posso perguntar na prova de vocês se o uso tá errado, posso dar exemplo na frase, pedir para vocês me dizerem qual é a frase que tá errada, o uso da mesóclise. Posso perguntar o que é uma mesóclise, tá bom? Outro assunto também que vai cair na prova de vocês é o assunto crase. Quando é que eu devo usar a crase? Gente, vocês aprenderam que na aula a crase é a fusão de uma preposição mais um artigo feminino, o artigo feminino a, tá? Então, quando eu faço a fusão dessa preposição com artigo, eu tenho a crase. Existem algumas regras para usar e para não usar a crase. Quando é que eu não uso de jeito nenhum? Eu não uso nunca na frente de um verbo, por exemplo. E também nunca na frente de um substantivo masculino. Isso aí é clássico. Eu não vou usar na frente do substantivo masculino porque eu não tenho um pronome feminino na frente, eu vou ter um masculino. E não uso na frente de um verbo porque não existe artigo na frente de verbo. Tá bom? Então, são regras para o não uso da crase. Regras para o uso da crase, vocês vão lá na nossa aula de crase e dão uma revisada. Mas como é que eu posso pedir a vocês na prova de vocês? Eu posso colocar uma oração e perguntar se está correto ou se está incorreto. Eu posso colocar várias orações e mandar vocês assinalarem a oração que está incorreta, segundo o uso da crase, ou a que está correta, segundo o uso da crase. Eu posso perguntar como é formada, né? Quando é que acontece de eu ter que usar a crase. E eu posso também fazer uma pergunta sobre preposições, né? Se vocês tiverem dúvida sobre isso, revisa, gente. Vai lá na aula de vocês, tá bom? Gente, eu espero que essa revisão tenha esclarecido o assunto para vocês e tenha direcionado o estudo de vocês. Eu vou ficando por aqui, agradecendo por tudo, afinal de contas é a nossa última aula antes da prova, dizendo a vocês que vocês foram guerreiros, que vocês foram guerreiras, que eu admiro muito vocês, porque foi um ano muito difícil, foi um ano para pessoas que conseguem se adaptar. Então eu deixo aqui um grande abraço, desejo o melhor do mundo para vocês e parabenizo a vocês todos por vocês terem chegado até aqui, né? Por nós termos sobrevivido. Um grande beijo e um bom estudo.